Meus irmãos, bom dia a todos. Que Deus abençoe o seu dia. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Que Deus abençoe o seu dia, a sua manhã de quarta-feira. Sou o pastor Brandão. Quero nesta manhã profetizar sobre a sua vida, a tua bênção, a tua vitória e dizer para você que nem tudo está perdido. Eu vou repetir para que você entenda. Nem tudo está perdido. O Senhor Deus, Ele tem um propósito na tua vida. Quem sabe você que está vendo esta gravação, que vai ouvir a palavra que o Senhor pôs no meu coração nesta manhã de quarta-feira. São 7 horas da manhã, provavelmente. Estou sem o meu relógio aqui, mas são 7 da manhã. Hoje eu acordei bem cedo, acordei 5 e pouco da manhã. E estou até agora acordado. E senti de Deus de trazer uma mensagem da parte de Deus ao coração de alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Eu tenho plena certeza que Deus tem um propósito. Você não entende, às vezes eu também não entendo o porquê que temos que passar por tantas provações, por tantos momentos de dificuldades, por tantos momentos de sofrimento. Nós não entendemos, eu não entendo, mas a Bíblia diz que o que Deus faz hoje, nós não entendemos hoje, mas amanhã nós vamos entender e assim glorificar e exaltar o teu santo nome. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, o teu casamento. Eu quero usar as palavras que saem da minha boca para te abençoar, para profetizar na tua vida a tua vitória. Você que está ouvindo a minha voz e me vendo neste vídeo, saiba de uma coisa: em nome do Senhor Jesus, a vitória chega para você ainda hoje. Eu vou repetir: em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vitória chega na tua casa ainda hoje. Se você acredita, dê um glória a Deus aí aonde você estiver. Se for no interior da tua casa, creia e adore a Deus. Se você estiver aí no teu carro, creia e adore a Deus. Se você estiver aí num leito de hospital, quem sabe você vai ouvir essa palavra e você está num leito de um hospital. Creia que Deus, Ele hoje, Ele tem o poder para mudar este quadro. Meus irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 9, a Bíblia diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam, olha só, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. O versículo 13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, meus irmãos?
Todos que conhecemos a Bíblia, eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo fica muito extenso. Todos que conhecemos a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, nós sabemos que após Jesus ter sido batizado no Rio Jordão pelo seu primo, o batizador, João o Batista, sabemos que em Mateus capítulo 3, onde relata a história a respeito do batismo do Senhor Jesus por parte do seu primo João Batista, sabemos que houve a confirmação de Deus. A Bíblia diz que o céu se abriu. Quando Jesus desceu às águas, o céu se abriu e ouviu-se uma voz confirmando o batismo e a chamada de Jesus. E essa voz dizia: este é o meu filho amado, de quem eu tenho me agradado. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu na forma de uma pomba. E assim o ministério de Jesus foi confirmado. E a mesma história, a sequência, vai dizer que o Espírito Santo não foi Satanás, mas o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, onde ali Jesus foi treinado, preparado, passou 40 dias e 40 noites no deserto. E depois de 40 dias ele teve fome. E o tentador, o diabo, Satanás, Nosferato, porque ele tem diversos nomes criados aí pelo ser humano, mas o nosso adversário, ele se manifesta, ele se apresenta a Jesus e começa a tentar Jesus, e o Senhor o vence com o poder da palavra de Deus, e assim o diabo se retira dele. E diz o texto em Lucas que os anjos vieram e depois de 40 dias serviram Jesus. Quando Jesus desce, sai do deserto, ele começa a chamar os seus discípulos, a escolher os seus discípulos. Eu quero falar a respeito deste discípulo. Este discípulo que a Bíblia chama de Mateus, seu nome original é Levi, que é um nome judeu. Ele era um cobrador de impostos. Pastor, o que é um cobrador? O que era um cobrador de impostos? Ele trabalhava na alfândega. Então todos que trabalhavam na alfândega, eu acredito que não só naquela época, mas hoje existem muitos que trabalham nesses setores e não são honestos. Mateus também não era honesto. Da mesma forma, não era também Zaqueu, que também é citado dentro da Bíblia como um homem que trabalhava na alfândega, um publicano. E a fama dos publicanos era uma fama ruim, eles eram chamados de ladrões, roubavam na balança. Os pescadores, como aquela época, as pessoas que viviam da pesca, eles tinham que prestar contas. Antes de levar o sustento para as suas casas, eles tinham que passar pela alfândega. E mais ou menos 40% do que eles pescavam ficavam na alfândega. Isso era uma lei do governo da época. Porém, a história diz que esses homens roubavam na balança, que esses homens eram ladrões. Então este homem, que a Bíblia o chama de Mateus, que o seu nome original é Levi, este homem também era um pecador. Ele era um ladrão. Ele era uma pessoa odiada. Os pescadores não gostavam de Levi, não gostavam dos publicanos, não gostavam dos cobradores de impostos. Eles não gostavam. Os pescadores não se davam bem com essas pessoas, não tinham amizades com estas pessoas. A fama
dos publicanos era uma fama de ladrões, eles eram chamados de ladrões. E quem é que confia num ladrão? Quem é que, sendo uma pessoa do bem, honesta, ela tem amizade com ladrões? Existe até um adágio, um ditado popular, que diz assim: digas com quem tu andas e direi quem tu és. Então quem é do bem não anda com quem é do mal. Quem é honesto não anda com o desonesto. Porque se andar, mesmo sendo honesto, será taxado como desonesto. Então os publicanos eram odiados. Jesus agora ele chega na alfândega. Ele vai chegar no local onde os pescadores tinham que prestar contas. E quando Jesus vê Mateus, ele chama Mateus, ele convoca Mateus, porque ele estava começando o seu ministério. E ele chama Mateus e ele vai atender Jesus de imediato. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus chamou. Então eu aprendo que Jesus, ele ainda escolhe, ele ainda chama. Você é um escolhido de Deus. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Quem escolheu você não foi o homem. Quem escolheu você não foi um amigo aqui desta terra, mas sim foi o próprio Deus. E você não foi escolhido depois que você nasceu. Você foi escolhido desde o ventre. O Senhor disse a Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações eu te dei por profeta. Então, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já havia escolhido você. Então esse texto está dizendo que Deus ainda escolhe. Jesus escolhe Mateus. O segundo ponto que eu aprendo aqui é que ele de imediato, quando Jesus o chamou, ele se levantou e seguiu Jesus. O texto diz que ele levanta-se e segue Jesus. Então não houve perguntas, não houve, o texto não diz isso, que houve contestações. Ele não perguntou o que ele iria fazer, ele simplesmente, eu tenho plena certeza, a história pode até dizer, mas eu não vi isso na história, eu tenho certeza que ele já tinha ouvido falar de Jesus. E outra revelação deste texto, eu tenho plena certeza que ele estava cansado da vida de roubos que ele estava levando há anos. Porque quando Jesus chama, ele se levanta e de imediato ele vai até Jesus, ele segue Jesus. Então nos dá a entender que ele estava cansado da vida que ele estava levando. O texto diz que ele se levanta e ele segue o Senhor Jesus. A Bíblia diz então que Jesus vai para a sua casa. Jesus tinha uma casa. Essa casa era em Cafarnaum. Então, quando Jesus estava em Cafarnaum, ele ia para a sua casa. Jesus não era um morador de rua, como muitos chegam a dizer, que Jesus, pelo fato da Bíblia dizer que Jesus, ele muitas vezes não tinha de reclinar a cabeça, eles chegam a dizer que Jesus era como se fosse um morador de rua, mas isso é mentira. O texto, a história não diz isso. Quando o texto diz que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça, significa que ele fazia obra missionária e havia momentos que não tinha lugar para dormir, mas não significa que ele era um morador de rua, um proletário, um jogado. Não, Jesus tinha o seu lugar, a sua casa. Então Jesus entra na sua casa e juntamente com ele, está no texto, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 11, você vai ver que os publicanos e os pecadores também sentam com Jesus e os seus discípulos à roda da mesa.
Só que ali, naquele momento, havia alguns fariseus. Sempre quando Jesus tem uma obra na vida de alguém, o diabo vai levantar alguém contra. Sempre quando Jesus escolhe alguém, Satanás vai usar a boca de alguém para se levantar e dizer palavras negativas, como, por exemplo, sai fora disso, eles só querem dinheiro, é só enganação, isso aí é só para tirar o que você tem. E assim o diabo às vezes consegue tirar a pessoa da presença de Deus. Então aqui, Jesus está em casa, os publicanos, cobradores de impostos, os pecadores estão juntamente com eles na mesa, e os fariseus começaram a questionar. Quer ver? E os fariseus, vendo isto, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles começaram a acusar. Eles estranharam porque o costume deles não era estes. Eles só se envolviam com pessoas da alta. Eles só se envolviam com pessoas da cúpula. Eles se envolviam só com os melhores. Nos dias de hoje ainda existem pessoas assim. Há pessoas que não se envolvem com os pobres, com os pecadores, com aqueles que estão necessitados, com os que precisam de milagres, mas eles só querem estar nos palácios. Se você convidar, existem pregadores que, se é que eu posso classificá-los como pregadores, que eles não pregam igrejas pequenas. Se você convidá-los para pregar em uma igreja humilde, uma igreja pequena, uma igreja pobre, eles dão uma desculpa e eles não pregam nessas igrejas. Agora, se você os agendar para pregar nos palacetes, isso aí, com certeza eles estarão lá. Porque a visão desses fariseus é estar em evidência. Eles, sim, estão atrás do dinheiro. Igreja pequena não tem dinheiro. Igreja pequena vive sempre na dificuldade até de pagar os aluguéis. Então, pregadorzão não quer pregar aí. Agora, se você convida-os para pregar numa igreja rica, numa sede, eles desmarcam tudo, porque sabem que a sede vão lhes dar uma oferta abençoada. Os fariseus estavam acostumados com coisas grandes, com coisas bonitas. Só que Jesus não veio para os grandes. Jesus veio para aqueles que estão precisando de um milagre. Então eles vão questionar. Eles vão perguntar para os discípulos: o seu mestre, o seu ensinador, ele come com os pecadores? Então o texto diz, no versículo 12, Jesus, porém, ouvindo, olha só, disse-lhes: não necessitam de médicos aqueles que estão sãos, mas sim aqueles que estão doentes. Alguém que está bom de saúde não vai procurar um médico. Aquele que está bem da sua saúde mental não vai procurar um médico. Aquele que está bem da sua saúde física não vai procurar um fisioterapeuta ou um professor de fisiculturismo. Ele está bem. Jesus está dizendo isto. Os sãos, os que estão bem, não procuram médicos. Eles não estão precisando. Mas os doentes, aqueles que precisam de uma solução, eles estão precisando, eles necessitam de médicos, eles precisam de ajudas. O que Jesus está dizendo? Eu estou no meio dos pecadores, porque os pecadores estão precisando de mim. Eu estou no meio dos pecadores, porque os pecadores precisam de salvação. Jesus estava querendo dizer assim: os sãos, eles não precisam de médicos, mas os pecadores
pecadores, os publicanos, os bandidos, os ladrões, eles precisam de mim, porque eu tenho poder para salvar, levantar, transformar. Aleluia! O que eu quero dizer para você com poder, através do poder desta palavra. Alguém que está ouvindo esta mensagem e está se sentindo a pior pessoa deste mundo. Alguém que está ouvindo esta palavra está se sentindo a pior pessoa da sua casa. Você se sente desprezado, desprezada. Quem sabe eu prego para alguém que é viciado em drogas. Quem sabe eu prego para alguém que é viciado em álcool. Quem sabe eu prego para alguém que está com o casamento destruído. Eu tenho uma palavra de Deus esta manhã, é a palavra, está aqui, é a palavra de Deus. Jesus veio para você. Jesus, ele vai até o seu encontro agora. Levanta a tua cabeça. Se você puder, dobre os seus joelhos aonde você estiver agora. Labaia, sobia, calafasto, ravachaca, mandararraia. Deus está dizendo que levanta alguém agora, através do poder da sua palavra. Lebada, sobia, caia, suia, machúria, marraia. Libia, sébia, caia, súria, marraia. Eu sinto a presença de Deus. E Deus está dizendo que visita o caído agora. Ele não veio para os sãos, ele veio para você. Enquanto alguém te acusa, Jesus, ele te abraça. Enquanto alguém te aponta, Jesus, ele te abraça. Enquanto alguém desacredita de você, Jesus, ele diz que ele tem um chamado. Ele diz que ele ainda tem uma obra e a obra não acabou. Eu estou pregando para alguém que não está bem com Deus. Estou pregando para alguém que esteve bem com Deus, que um dia pregou a palavra, que um dia ganhou almas para o reino de Deus, que um dia esteve de pé, esteve firme. O texto está dizendo que Jesus veio para você. Estou pregando para alguém que um dia louvou a Deus, que um dia ganhou almas através do louvor. Estou pregando para alguém que um dia orou, orava sempre e os enfermos eram curados. Mas hoje você está aí como um doente, caído. Aconteceu algo na sua vida, só que o Senhor não veio para te acusar, ele veio para te levantar. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir o que Deus está falando nesta manhã. Jesus não veio para te acusar, Jesus veio para te levantar. Lábia sob calavachandarabarraia. O Espírito de Deus está dizendo que hoje ele levanta alguém. Deus está dizendo que hoje ele levanta o caído. O Senhor está dizendo que hoje ele arranca toda a acusação. A tua mente está sendo bombardeada pelas acusações de Satanás. Você pecou. Você desistiu. Você abaixou a guarda. Você está se sentindo fraco. Eu vou dizer algo para você, meu querido. Eu vou dizer algo para você, minha querida, porque eu já passei e ainda passo por muitas tentações. Você que trabalha, às vezes o crente, ele no seu trabalho, ele se envolve com pessoas que não servem a Deus, que não são crentes. É bem verdade que há trabalhos que não tem como você não envolver-se, não estar junto com eles, porque faz parte do seu ambiente de trabalho. Mas, por falta de vigilância, acabamos nos envolvendo demais. E esta atitude de nos envolvermos demais, querendo ser amigo, querendo ser gente boa,
Essa atitude vai nos levar à queda, à derrota. Eu estou falando com alguém que está assim. Você se envolveu demais. Você se misturou demais. O crente não pode se misturar. O crente é igual água quando é misturada ao óleo. Não pode se misturar. Não tem jeito de se misturar. Tem que ser desta forma. E você está caído, mas o Senhor Jesus está dizendo que Ele não veio para te acusar, mas Ele veio para você que neste momento você está doente e você precisa do remédio. Este remédio se chama Jesus. E Ele está dizendo para você nesta manhã que nem tudo está perdido, que nem tudo está acabado. A Bíblia fala-nos em uma passagem que eu gosto muito: o filho pródigo, o filho desleixado. Pródigo significa irresponsável, desleixado. Este moço, ele foi para uma terra longínqua. Você conhece a história. Eu já preguei essa história, já gravei um vídeo, já pus no meu Facebook. E muitas pessoas ouviram essa mensagem. E você sabe que ele foi jogado na lama. O filho pródigo foi jogado na lama. Ele estava caído, doente. Quando ele desejou comer a lavagem dos porcos, ele não tinha nem a lavagem para comer. Quando a Bíblia fala de bolotas, a comida de porco, e ele desejou. Irmão, você tem ideia o que é uma pessoa que vivia numa fazenda onde tinha tudo, e agora ele estava olhando para a comida de porco e desejando, porque o seu estômago estava nas costas, estava com fome. E ele agora desejava, mas quando ele caiu em si, ele disse: eu vou me levantar daqui. Não foi Deus que levantou ele. Pode olhar no texto. Não foi Deus que levantou o filho pródigo. O texto não diz isso. O texto diz que ele, mesmo sem ter forças, ele se lembrou dos empregados da fazenda do seu pai. E ele disse assim: os empregados da fazenda do meu pai, eles têm tudo. Eles têm comida, eles têm abrigo, eles têm o cobertor, a proteção da fazenda e a presença do pai. Mas eu estou aqui e não consigo nem comer lavagem. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar. Eu vou levantar dessa situação, eu vou voltar para o meu pai. Labada sob calavada rácia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo para alguém: você ainda tem forças para se levantar. Você pensa que não tem, mas tem. Levanta-te da onde você caiu. Deus está dizendo para você: levanta-te da onde você caiu, porque o Pai está de braços abertos, te esperando voltar para a fazenda. E a história diz que ele se levanta, volta para a fazenda e o pai o abraça. O pai manda matar um novilho cevado, um novilho gordo, forte, o mais bonito da fazenda. O pai lhe dá vestes novas, o pai lhe dá sandálias novas, o pai lhe dá anel novo. É isto que Deus quer te dar nesta manhã. Deus quer te dar um novo caminhar. Deus quer te dar uma nova roupagem, autoridade. Deus quer te dar um anel de autoridade. E Deus quer fazer uma festa na tua vida. Nem tudo está perdido. Jesus veio para você. Você que está caído, doente. Jesus é o médico da tua vida hoje. Levanta-te, porque Jesus veio para você. E Ele está com os braços abertos te esperando. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Guarde esta palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo de número 9 até o versículo de número 13. Pegue a sua Bíblia e dê uma meditada. Curva a tua cabeça, eu quero fazer uma oração. Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu santo Filho, eu apresento esta pessoa
que acabou de ouvir, meu Pai, esta ministração, meu Deus, de meia hora de palavra. Senhor, esta pessoa está doente, esta pessoa está precisando de uma ajuda, precisando de um milagre. Jesus, eu preguei para pessoas que estão afastadas, fracas, desviadas, oprimidas, doentes, mas a tua palavra, Senhor, ela disse que o Senhor, meu Deus, veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Eu quero agora, meu Deus, em nome de Jesus, interceder por esta casa, interceder por esta vida, por esta pessoa, interceder, meu Pai, por este homem, por esta mulher, por este jovem que está fraco, que está triste, que está doente, que está oprimido. E em nome de Jesus Cristo eu repreendo toda a enfermidade agora, a enfermidade na alma que atacou esta pessoa de um jeito que ela se entristeceu, enfraqueceu e agora precisa de um milagre. Eu te dou uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, larga esta casa, larga esta vida, larga esta família. Senhor, eu também quero apresentar esta pessoa que realmente está enferma na carne, está sofrendo por causa de uma enfermidade. Eu dou uma ordem a você agora, enfermidade na carne, enfermidade na coluna, nos ossos, nas pernas, em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus visita alguém agora. O poder de Deus visita agora, da planta dos pés até o fio de cabelo. Receba agora o poder, receba a presença de Deus agora, receba agora o calor do Espírito Santo e seja curado.